Pessoal, boa noite, bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é domingo, 1º de agosto de 2021. Vamos falar aqui sobre o incêndio da Turquia, que está acontecendo aí, pessoal, nos últimos dias e que não está sendo fácil para poder conter, né, esse incêndio, assim como também acontece na Califórnia, na Amazônia, Pantanal também aconteceu, né, Austrália e em determinados lugares, gente, do planeta Terra, e em níveis recordes. É isso mesmo que você ouviu falar, em níveis recordes, mas por que será? Qual é a causa? O que está causando? É o aquecimento global causado pelo homem? É o aquecimento global causado pelos animais? O que será que está causando, hein, pessoal? Às vezes a gente se pergunta realmente que período que a humanidade veio parar em pleno século 21 e em um ano 2021, aonde as coisas atingiram um patamar estranho, né, pessoal? Acabou assustando pessoas. As pessoas não esperam esse tipo de situação, né? E muitas vezes se perguntam: mas por que está acontecendo justo nos últimos anos essas questões recordes e que cada ano que passa está pior e etc, né? As pessoas ficam se perguntando, não tem uma resposta. Eu já falei para vocês, pessoal, que a gente tem uma linha de trabalho, uma linha de pesquisa, e a gente atingiu um outro patamar de análise, tá, gente? E análise, vocês conhecem e sabem que a gente não pode ficar só, pessoal, na questão da teoria, né? A gente tem que buscar os fatos. Então a gente tem que buscar os dados, os fatos e intensificar cada vez mais para fazer profundamente toda a análise, e isso envolve também geopolítica. Querendo ou não, a geopolítica tá no meio, tá, pessoal? Tá no meio da situação, porque os caras querem um resultado. Os caras, quem são os caras? Quem será que são os caras que querem um resultado, pessoal? Todo mundo quer um resultado. Todo mundo, a população brasileira quer um resultado, a população mundial quer um resultado de uma coisa que ainda está lá dentro do cérebro e do pensamento, mas por que será? A gente não consegue entender, muitas vezes, quem é o culpado de toda a história, quem é o culpado pelos incêndios, quem é o culpado pela morte dos animais marinhos, quem é o culpado pelo desvio de rota dos animais marinhos, quem é culpado pela poluição que está afetando os animais e ecossistemas, quem é o culpado por toda a bagunça que está ocorrendo, e vai continuar, pessoal, e vai continuar cada vez mais pior do que está hoje. Mas quem é o culpado? Quem é o culpado? Será possível que o ser humano realmente é o verdadeiro culpado e não tem nada além extraterra modificando o nosso planeta, pessoal? Ou será que o homem inventou uma engenharia capaz de tirar a sua própria existência do planeta Terra? Os combustíveis fósseis, o desmatamento, a poluição. Não, mas às vezes a gente tem que pensar que o universo é muito grande. Provavelmente outros planetas, outros sistemas também passaram e passam por mudanças. Mesmo que não haja vida, pessoal. Planetas que não hajam vida, mas as mudanças acontecem. Assim como a próxima Centauri irá emitir uma onda de raio gama, né, uma explosão de gama na direção do planeta que circunda próxima Centauri.
que inclusive a NASA soltou, inclusive com um pouco de ironia, né, pessoal? Se existisse vida no planeta que orbita a próxima Centauri, esta vida seria extinta, provavelmente será extinta, porque está ameaçando uma explosão sem precedentes de raio gama na direção do planeta, né, pessoal? Próxima B, né? De Próxima Centauri. Então a gente fica imaginando quem é o culpado. Quem é o culpado? Eu, na minha opinião, pessoal, já falei para vocês inúmeras vezes que eu não considero a nossa culpa totalmente. Porque o planeta sempre passou por mudanças e vai passar enquanto não for o fim. Enquanto não for o fim da vida, pessoal, na Terra vai sempre existirão as mudanças, aonde o ser humano vai ter que se readaptar. Civilizações foram extintas, mas outras se reergueram. Civilizações sumiram do mapa, mas outras apareceram. A civilização moderna do planeta Terra chegou em um ponto de desconfiança de si próprio. A própria civilização desconfiando de si própria. Que ponto que fomos chegar? É que a tecnologia, pessoal, evoluiu muito. O ser humano, o cérebro humano, ele evoluiu muito. Ele chegou a níveis estratosféricos. E ele está tentando resolver os seus próprios problemas que ele causou, mas naqueles máximos 40% que ele causou. Mas os outros 60% não há como mudar. O universo dá voltas. Ele é incrível, pessoal, praticamente infinito. E estamos passando por um processo porque ele propôs que a gente passasse, né, pessoal? O universo propõe toda a mudança de todos os sistemas, todos os planetas, todas as estrelas, buracos negros e etc. Durante bilhões, trilhões, quatrilhões de anos, não sabemos o quão durou até hoje o universo, né, gente? Então, eu só queria que o ser humano sentasse para ter uma conversa amigável. Não uma conversa com disputa de território, uma conversa com disputa política, partido político. Uma conversa que faça com que as coisas se resolvam na simplicidade, pessoal. Para que criar uma complexidade? Para que existir os dois lados da moeda? Por que não existir só um caminho? Talvez se existisse só um caminho, não precisávamos de atalhos, pessoal. Às vezes atalhos que às vezes a gente pode até chegar mais rápido, mas a maioria deles está atrasando o ser humano. Não é um atalho que deveria ser proposto para nossa existência, entendeu, gente? Se houvesse uma conversa amigável, por exemplo, de Emmanuel Macron com Bolsonaro, ou com Lula, seja quem for, ou de Greta Thunberg com Bolsonaro, com Lula, seja quem for, uma conversa que as coisas se resolvam da melhor forma. Mas se alguém chegasse, pessoal, hoje e falasse na simplicidade, falasse assim, eu tô precisando de um recurso natural, meu país está passando por inúmeras dificuldades, pessoas estão perdendo a vida e etc. Provavelmente numa conversa amigável seria resolvido, ou resolvido a médio e curto prazo. Mas eu não sei qual que é o interesse, né, gente, que há na Amazônia. Eu não sei qual que é o interesse que há em terras brasileiras. Por que, gente? Por que você não vê o Emmanuel Macron e a Greta Thunberg agora
falando do incêndio da Turquia, falando do incêndio da Califórnia, falando dos outros incêndios que aconteceram agora esse ano, há pouco tempo, depois que aconteceu o da Amazônia, né, e do Pantanal, o da Austrália. Para onde que foram, pessoal, na verdade, os hipócritas dos hipócritas? Não é simplesmente os hipócritas, pessoal, são os hipócritas dos hipócritas. É com isso que eu finalizo esse vídeo de hoje, pessoal. É com isso que eu finalizo. Eu finalizo com a minha indignação. Em que chegamos a um ponto praticamente irrecuperável, irreversível. Será que é irreversível ou irreversível? Qual que é a opinião de vocês? Mesmo o mais otimista fala que está mais irreversível do que reversível. Então, as opiniões falam por si só. Não é que está perdendo a esperança. O ser humano está perdendo a esperança, pessoal, no planeta Terra. É que ele está perdendo a esperança de que um dia o ser humano deu certo em cima deste pedaço de terra existente no nosso universo. Acho que o ser humano perdeu a esperança. Não é que há esperança, ele perdeu. Ele perdeu por quê? Porque o ser humano é falho. Ninguém é melhor que ninguém. Nenhum engenheiro, cientista, seja o que for, não é melhor que ninguém, pessoal. Porque se fossem melhor que alguém, um simples catador de lixo em Graxate, ou uma pessoa que mora na pobreza, na tremenda pobreza, essa pessoa não é pior do que um cientista, um engenheiro, seja o que for na existência da face dessa terra. E nem perante a quem é dono de bilhões ou trilhões de dólares. Até porque o ser humano é falho. Ele falhou, ele cometeu coisas graves. E se o problema é astrofísico, pessoal, apenas estamos pagando os nossos pecados. Isso eu posso ter certeza que eu falo para vocês. Estamos pagando pela arrogância neste sistema solar, nesta galáxia, nesta Via Láctea, nesse universo. Eu encerro esse vídeo de hoje aí, pessoal, em pleno domingo, 1º de agosto de 2021. Daqui 16 dias é o meu aniversário. 35 anos de existência, mas 35 anos que parecem 70. 70 anos que eu vejo que a gente merecia estar num nível mais alto, né, pessoal? O ser humano merecia estar num nível mais alto. Mas a gente agora está com um medo, um temor de que as coisas não vão dar certo na questão climática, né? E agora as pessoas estão tendo que se agarrar com a sua fé ou com a sua crença em alguma coisa que exista. Porque realmente chegamos num ponto complicado. Fique com Deus. Só isso que eu tenho para dizer, pessoal, tá? Fique com Deus e vamos lutar sempre, pessoal, enquanto tivermos, né, um pingo de esperança neste planeta, de tentar resolver algum tipo de situação. Vamos fazer alguma coisa por algo. É melhor do que cruzar os braços e bostejar, né? Então é isso. Vamos tentar fazer o nosso melhor. E seja o que Deus quiser, seja o que o universo quiser. E estejamos preparados para encarar o futuro, né, pessoal? Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o joinha, o like ou a curtida que ajuda bastante e nos encontramos amanhã.